nós saíamos da nossa casa, o Senhor tem dado ordem aos seus anjos para nos guardar, Senhor, em todo o percurso, pelo trânsito. Jesus querido, nesta manhã, estenda suas mãos poderosas sobre a sua igreja. Abençoa também, Jesus querido, os nossos irmãos que estão nas congregações, aonde vai ser dado esse ensino nessa manhã. Que a sua palavra, Senhor, possa fazer a diferença na vida de cada irmão e irmã, Senhor, que se fizer presente. Jesus querido, nós que somos dependentes de Ti, Senhor, reconhecemos, Pai, que só o Senhor pode nos dar vida, pode nos dar saúde, para nós estarmos aqui na Sua casa. E por isso, Senhor Jesus querido, nós Te pedimos nesta manhã, fortalece, Pai, as nossas forças, a nossa fé, nos dá, Senhor, o entendimento da Sua palavra, para que a nossa vinda, Senhor, não seja somente vir na Sua casa, mas que seus ensinamentos, que nossos irmãos que têm se preparado para dar, Senhor, esse ensino tão maravilhoso para nossas vidas, que nós possamos guardar, Senhor Jesus, esse ensino da Sua palavra, que é tão precioso, tão rico para nossas vidas. Senhor, abençoa a Sua igreja nesta manhã, aonde quer que esteja um irmão, uma irmã, Senhor, orando, ouvindo a Sua palavra, em outras denominações também. Que Deus possa abençoar ricamente e que cada irmão, Senhor, possa levar uma porção da Sua palavra para a sua vida. Assim nós Te pedimos, Te agradecemos, Deus de já, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu quero cumprimentar os nossos queridos irmãos e irmãs nesta manhã, com a paz do Senhor Jesus. Estamos contentes de poder estar aqui, porque Deus tem nos dado essa oportunidade de nós podermos estar na presença de Deus. Então, nesse momento, eu quero convidar, se tiver uma irmã que queira louvar a Deus com o louvor da nossa harpa cristã, se tiver uma irmã que queira louvar a Deus, a gente sempre está chamando sempre os mesmos irmãos. Hoje a irmã Carmen não veio hoje. Está aí a irmã Carmen? Estou chegando um pouco. Então nós vamos convidar a nossa irmã Carmen. É que eu não enxerguei o irmão Luiz. O irmão Luiz não está aqui. Não está. Então nós vamos convidar a nossa irmã Carmen então, para louvar a Deus com o nosso louvor da nossa harpa cristã. É que quando eu vejo o irmão Luiz aqui, eu sei que a irmã Carmen está lá. Não enxerguei o irmão Luiz aqui do meu lado. Digo, meu Deus, então tá. Vamos louvar a Deus então. Oh, maravilha. A igreja com a paz do Senhor. Amém. E gostaria de louvar o nome do Senhor com o hino de número 20. Livres do pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro
Glória a Deus, aleluia. Olhai para o Cordeiro de Deus. Esse é o nosso Jesus Cristo, né, que veio para nos salvar. Deu a sua vida em resgate da nossa. Isso não tem preço. A Bíblia diz que não foi com prata e nem com ouro que Jesus nos comprou. Jesus nos comprou com seu sangue precioso. Só Ele poderia dar a vida por nós. Oh Jesus, glória a Deus. Mas então nesse momento eu já quero orar pelos irmãos que estarão contribuindo na casa de Deus nesta manhã, com as suas ofertas, com os seus dízimos. Nós vamos estar orando e pedindo a Deus, né, que Deus possa suprir todas as necessidades dos nossos irmãos, abençoando em todas as áreas da sua vida, seja no trabalho, seja na família. A Deus, quando dá, Ele dá com abundância, vida com abundância, e lá nos seus lares os irmãos vão ser abençoados. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, querido Deus, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada irmão, irmã, que aqui se faz presente, abençoando, Senhor Jesus, o seu trabalho, as suas finanças cada mês, Senhor Jesus. Estenda as suas mãos poderosas, Pai querido, e vai abençoando, Senhor, para que haja diferença na vida dos nossos irmãos, Senhor, para que muitas pessoas, Pai, ao ouvir, Senhor Jesus, o testemunho de cada irmã e irmão, que eles possam também passar a crer na sua palavra. Senhor, é o que nós te pedimos nesta manhã e te agradecemos, Deus de já, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Irmã Rebeca, tem louvor para nessa manhã? Eu tenho uma harpa também aqui, se tu tem uma harpa também, me dá nossa irmã para louvar a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, vamos adorar e agradecer a vida de Deus de todo o povo. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro.
louvor é muito lindo. Maravilha esse louvor. Graças a Deus. Então, nesta manhã, nós já queremos convidar nosso irmão Oséias, que vai estar cumprimentando os nossos irmãos nesta manhã. Saudar os irmãos nessa manhã, na paz do Senhor. Motivo de alegria nós estarmos neste lugar, nesta manhã. Quem levantou cedo viu o sol. Quem viu, viu. Quem não viu, acho que só semana que vem agora. Marcando bastante chuva para nós nessa semana, Rio Grande do Sul, mas graças a Deus, de ontem já de algo Deus já nos livrou. Quem viu, quem estava atento ao tempo, viu. Quando começou a Lesiane, foi na hora que ia trazer as meninas para a Haddad, e começou a se levantar um paredão de nuvens, e eu disse para ela, não sei se vamos levar, porque se vinha aquilo ali, não é algo tão bom. E aí para cima eu estava lá fora cortando grama, e eu orei a Deus, disse, Deus, manda para o mar, lá onde não tem barco, porque também eu sei que se aquilo pegasse e não tivesse barco, ele estava em maus lençóis. E realmente foi para o mar. Mas aqui mais para cima, um pouco em Santa Catarina, estourou e deu um tsunami meteorológico e invadiu em praia. Farol de Santa Marta, invadiu carros que estavam à beira-mar, foram levantados pela água. Mas graças a Deus ninguém se feriu, foram apenas alguns danos materiais, alguns, mas também nada tão grave que não possa ser recuperado. E essa semana temos marcando aí bastante chuva, não concentrada, mas espalhada ao longo da semana. As previsões são de bastante chuva. Oremos que o Senhor guarde o nosso Rio Grande do Sul, está marcando para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que o Senhor venha nos guardar. Mas enquanto isso, nesta manhã estamos aqui adorando ao Senhor. O tempo pode ter mudado, pode não ter sol, mas a graça de Deus é a mesma. A graça de Deus nos alcança aqui no tempo e também cremos que alcançará quem está lá em casa acompanhando a transmissão, quem irá acompanhar no devido tempo, a graça de Deus nos alcançará. Uma coisa me chamou a atenção, irmã Carmen, que a senhora disse que estava ensaiando, vi que a senhora conseguia escutar ali do meu banco, não me intrometendo na conversa, mas estava ali e consegui escutar, que a senhora ensaiava esse hino, olhar para o Cordeiro de Deus hoje pela manhã, é isso? Foi isso? Que a senhora, enfim, e o Espírito Santo lhe direcionou a cantar essa canção, esse hino de adoração, e depois a Rebeca cantou aqui que lá não haverá mais choro. E é interessante porque quando eu estava lá em casa, e geralmente domingo de manhã a Laura levanta e vai olhar desenhos bíblicos enquanto nós vamos preparando café em família, e eu me lembro que eu estava lá e eu estava prestando atenção com o ouvido no que ela estava escutando, e era uma história sobre Lázaro, a ressurreição de Lázaro. E o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração naquele momento, e foi muito pessoal assim, mas muito forte naquele instante, que o Senhor estaria curando, tirando dores com a mão. Tem pessoas que sentem dor, não sabem dizer aonde no corpo, e não conseguem localizar, não tem uma localização corporal ou geográfica, como se pudéssemos assim utilizar essa expressão em relação ao corpo. São dores emocionais, dores na alma, e a gente geralmente acha que Jesus, ele cura dores físicas, doenças físicas. Jesus cura tudo. Só ele pôde pagar o preço, como o irmão Jorge André falou. É porque ele pagou esse preço impossível que nós não pagaríamos, que ele pode fazer isso. E foi muito forte isso. Cristo faz sentar a paz. E ele diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá.
Ele retira e coloca uma sensação de paz, de completude, que supera todas as coisas. Eu sempre digo, tem coisas às vezes na vida que a gente vai experimentando, Deus vai permitindo, e vai servindo de experiência e fortalecimento na fé. E se tem uma coisa que Deus tem feito, é isso. Tenho sentido paz. Hoje pela manhã eu levantei, eu sempre digo, domingo de manhã meu é do Senhor. É o domingo pela manhã do Senhor. Levanto cedo, vou orar. E ontem à noite, quando eu deitei, eu não sei porque eu fui chamado aqui para saudá-los, mas eu preciso fazer essa saudação diferente, convidá-los a entrar na presença de Deus. Eu ontem pela noite, quando eu fui deitar, eu fiz uma seguinte oração: Senhor, eu botei despertar no horário, me acorda um pouquinho antes dele, porque eu estou cansado, mas eu quero que o Senhor me acorde uns 20 minutos antes do horário que eu botei despertar. Eu quero estar na sua presença, não por obrigação. Eu quero estar na sua presença, não porque eu tenho que estar. Eu quero estar na sua presença porque eu quero estar em oração, porque eu quero nunca perder a comunhão contigo. Nós temos que cuidar disso na vida cristã. Às vezes é como qualquer relacionamento. Entramos na rotina, no automático, e perdemos o vigor, o brilho, o viço, perdemos, enfim, o envolvimento mais profundo. Na vida cristã às vezes também é assim, e por isso eu quero te convidar nesse instante a você estar de pé comigo. E você veio ao templo nesta manhã, não foi porque você tinha que estar aqui. Talvez algumas professoras é o seu dia de ministrar, alguns professores é o dia de ministrar. Mas embora seja o seu dia de ministrar a sua classe, o Espírito Santo tinha marcado esse dia já lá na eternidade. E esse dia chegou. E você estaria aqui. Quem estará acompanhando na transmissão, você chegou nessa transmissão porque o Espírito Santo fez você chegar. Porque o Espírito Santo vai fazer você chegar aí. E você chegará nessa transmissão, e eu te convido a entrar na presença de Deus em comunhão, em verdadeira adoração, em profunda adoração. Eu te convido a você entrar aqui no templo em comunhão uns com os outros. E que bom que você está aqui, nós podemos nos abraçar uns aos outros. Eu estou vendo rostos dos irmãos, rostos conhecidos. Alguns já fazia alguns dias que eu não via. E a única pessoa que eu estou vendo que realmente me é desconhecido o rosto, talvez seja minha prima segunda, que está ali com a mãe, e está visitando ela, e superando a expectativa de visitas, acompanha nesta manhã a mãe, e veio na escola dominical. Também não posso dizer, tem alguns jovens lá que o meu rosto não me é tão conhecido. Acredito que são nossos e estão alguns da guarita, estão nesta manhã na classe dos jovens. Que Deus abençoe as suas vidas. Quer saber qual o resultado da oração? 20 minutos antes o Senhor me acordou. Deus controla até teu sono. Deus cuida até se você vai dormir ou não. Deus cuida se você vai levantar e como você vai levantar. E Deus sabe como você levantou nesse dia. Deus sabe que alguns levantaram extremamente alegres. Outros talvez levantaram com dores. Mas seja na alegria ou na dor, nós cantamos: eu louvarei ao Senhor, ainda que a figueira não floresça. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Levante a sua mão comigo. Vamos nos saudar assim. Nós que estamos aqui no templo, vamos nos cumprimentar e saudar aqueles que chegarão ao longo dos dias nessa transmissão, dizendo assim: sois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Saia do seu lugar, cumprimente o seu irmão, enquanto os irmãos louvam ao Senhor.
minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. Minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me ama de todo o coração, me mostra teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me ama de todo o coração, me mostra teu sorriso e aperte a minha mão. Eu nesse povo, de povo esse povo que vai morar no céu. Eu nesse povo, de povo esse povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu. Povo maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Povo maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Vou sair desse lugar muito feliz. Vou sair desse lugar muito feliz, porque Jesus já me abençoou. Porque Jesus já me abençoou. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, nesse momento, nosso irmão Oséias está transmitindo esse estudo. Então, Algum dos irmãos que está aqui, porventura, pegou Coreia do Norte ou Rio de Janeiro naqueles... Podem sentar, queridos. Não? Coreia do Norte. Coreia do Norte? Então é contigo, querido. Alguns dados sobre a Coreia do Norte, um daqueles países que fazem parte da janela 10x40. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos lá, então, resumidamente, o irmão Moisés pediu ali. Coreia do Norte, oficialmente chamada de República Popular Democrática da Coreia, e a gente sabe que não é uma democracia, né? É uma ditadura lá. Ele é um país do leste da Ásia, tá? Faz divisa com a Coreia do Sul. Quem conhece um pouco da história sabe que um lado é rico, o outro extremamente pobre. A liderança dele não é... Eles têm eleições, né? Supostas eleições lá, mas sempre ganha a mesma pessoa ou alguém que é indicado por eles. É tipo de pai para filho que vai passando o poder lá. A população deles lá, estimada de 25.955.000, isso de 2022. Oficialmente, né, a Coreia do Norte se descreve como um estado socialista autossuficiente, mas é um estado socialista, e principalmente com relação à religião, né, que a gente está se pegando aqui. Ela ocupa o segundo lugar no ranking de países onde os cristãos são mais perseguidos. A adoração a Deus é estritamente proibida e só há espaço para o culto ao Estado e ao próprio ditador.
Queridos, lugar onde os missionários passam muita dificuldade e correm literalmente risco de vida, e aqueles que se arriscam e são pegos são mandados para campos de trabalho forçado, enfim, muitos relatos que a gente encontra, aqueles insights de organizações que trabalham com missões nesses países mais difíceis em relação ao Evangelho. E oremos por esses países. Existem países que a dificuldade ela vem por uma questão de transmissão da mensagem. Existem países como a Coreia do Norte, fazendo parte dos países da janela 10x40, que está inclusive em risco físico, não apenas dificuldade a nível espiritual, emocional, financeiro, mas risco físico, literalmente. E é interessante, irmão Rodrigo, um dado, que na Coreia do Sul, aquela que faz divisa com a Coreia do Norte, que é um dos países, está entre os países ricos do mundo, está uma das maiores igrejas do mundo, exatamente ao lado do que é o segundo mais perseguidor em relação ao cristianismo. Ao lado está um dos países que tem uma das maiores igrejas do mundo, em termos de congregar a mesma quantidade de pessoas debaixo do mesmo teto. Vamos colocar em pé neste momento, queridos. Eu vou convidar aquela que eu conheço como minha mãe, há mais de 40 anos, e os irmãos conhecem como irmã Ivone. Ela vai estar passando aqui, e eu tenho pedido para alguns me auxiliar ao longo desses dias, e assim também eu vou podendo descansar um pouco e vamos desenvolvendo outros ministérios. Ela vai estar orando pelos missionários que fazem seu trabalho nesses países da janela 10x40 e outros países. Missões não é algo tão fácil. Se fosse fácil, não seria o nome já missão, né? Missão sempre tem ideia, é uma missão, não é algo fácil, não é todo mundo que faz. Então ela vai estar orando, e depois da oração também vai fazer a transmissão do ensino nesta manhã. Paz do Senhor, irmãos. Com bastante responsabilidade estar aqui nesse momento para transmitir a palavra de Deus, e principalmente num tema tão abrangente como é a missão. Eu nessa hora vou aproveitar a posição que estamos em pé e vamos ler o nosso texto áudio, a lição de número 7, que nos fala sobre a responsabilidade da igreja com os missionários. E após o nosso texto áudio em classe, vamos estar orando então. A responsabilidade, que é também a palavra-chave, da nossa lição de hoje, responsabilidade. Eu vou ler a primeira vez e os irmãos podem ler repetindo, Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Está em Gálatas, no capítulo 6, o verso 10. Vamos todos juntos, irmãos, em alto e bom som? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém. A nossa verdade prática nos diz: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado dos seus missionários. Vamos fazer essa leitura em classe? Eu vou ler o primeiro verso e os irmãos podem seguir lendo. 1 Coríntios 9, do 9 ao 14. Porque na lei de Moisés está escrito: não matarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Se nós semeamos a
as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as cargas? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum do Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que é justo, e que é sagrado, homem quer viver, em que os que continuam estão juntos ao altar, participam do altar. Assim, ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivem no Evangelho. Amém. Irmãos, eu vos convido para neste momento estarmos levantando um clamor pelos nossos missionários. A nossa lição vai falar sobre responsabilidade dos missionários. E a nossa principal responsabilidade é orarmos pelos que estão no campo. Sabemos que eles e sua família enfrentam os reveses do campo missionário. Não é fácil sair da sua cidade, da sua família, do seu meio que convivem, e ir para um outro país, para uma outra nação, para o trabalho do Senhor. Nós também temos os nossos missionários locais, aqueles que trabalham aqui no campo de Torres, os bairros, as vilas, o interior deste campo, que estão fazendo missão, porque todo aquele que está envolvido no trabalho é um missionário. E também vamos orar pelos países da janela 10x40, países que ainda não foram alcançados, os países mais pobres da terra, que precisam ser alcançados. Alguém aqui que se candidata para a Coreia? Vamos lá, irmão Rodrigo, quem é que se candidata para a Coreia aqui? Temos um candidato, vai virar por ela, até a hora de ser enviada. Irmãos, eu acho que a escola dominical, eu tenho certeza que o maior avivamento vai começar pela escola dominical, onde a palavra de Deus vai agir em nossas mentes e nossos corações, e seremos despertados para o trabalho de missão, até os confins da terra. Adote um país esta manhã, adote um missionário, faça algo diferente nesta manhã, adote aquilo que está comovendo o teu coração. Quem sabe você pensou em um país agora, você pensou porque o Espírito Santo te fez lembrar. Adote esse país, adote missionários para orar. Oramos pela Secretaria de Missão aqui da cidade de Torres. Oramos pelo nosso irmão Ronaldo que está na África. Nesta manhã levantamos o clamor. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos em Tua presença nesta manhã, nessa escola dominical. Aqui estamos, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou e nos trouxe para cá. E agora, neste momento, Senhor, nós concordamos com os nossos irmãos de levantar um clamor pela Tua igreja, pelos missionários que estão no campo. Nós, Senhor, pedimos por um poderoso avivamento que venha varrer os quatro cantos da terra, que venha despertar vidas, que venha despertar, Senhor, ministérios, que venha, Senhor, tocar em corações os quais Tu tem um chamado específico para uma obra específica, Senhor, nesta hora final. Desperta e levanta missionários para ir aos Teus confins da terra. E aqueles que já estão no campo, levando a preciosa semente, gemendo e chorando, mas que nesta manhã possam receber o conforto, a graça do céu, que possam ser renovadas forças e que, Senhor, prossigam nesta obra. Nós oramos pelos países da janela 10x40, os povos mais pobres da terra, países onde há perseguição, países onde o Evangelho ainda não entrou, países onde a Tua graça ainda, Senhor, não é conhecida, onde a Tua palavra ainda não chegou a nesta manhã. Pela graça e o poder do Teu Espírito, Senhor, nós clamamos, porque nós cremos que aonde nós não podemos ir, a Tua palavra há de penetrar, seja, Senhor, através da internet, seja através de vidas que nesta manhã de se dispor a fazer a Tua obra. E nós cremos neste poderoso avivamento, e pela fé, Senhor, nós só agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Também saudando, os nossos irmãos internautas que estão na transmissão, ouvindo, assistindo conosco, participando da escola dominical. Também aqueles que futuramente estarão acessando e também aprendendo da palavra de Deus.
E juntamente com vocês, esta manhã eu também quero aprender, porque o Espírito Santo é o nosso professor. É Ele que vai ministrar em cada vida, em cada mente, em cada coração esta palavra. E a introdução aqui nos fala, uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptarem a uma nova realidade transcultural, para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e sua família. Irmãos, eu quero destacar aqui no textuário a palavra tempo. Tempo é uma coisa que termina. Tempo, ele tem um prazo de validade. E também a palavra doméstico. Domésticos são aqueles que convivem com nós, os que estão em nosso meio. Então, por isso o texto nos fala, façamos o bem enquanto há tempo, porque o tempo se termina. E aos domésticos na fé. Aqueles que são nossos, que estão conosco. E aqui, na verdade, prática, também destacando a palavra integral. Integral. Integral é o modo completo de cuidar do missionário. Aqui, na nossa introdução, me chama a atenção a parte que diz preparando, enviando e cuidando. São três verbos aqui: preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo. Esta lição de hoje, este domingo, vai nos falar sobre a responsabilidade de cuidarmos daqueles que foram enviados pela igreja, foram enviados ao campo missionário. A igreja tem a total e plena responsabilidade integral de cuidar integralmente do missionário e de sua família, não só dele, mas da esposa, dos filhos. Sabemos que a esposa e os filhos, a esposa sempre é a parte mais fraca, né? Nós consideramos, a Bíblia mesmo diz que a mulher, ela é o vaso mais fraco, né? Emocionalmente, né, irmãs? Vamos também tirar o nosso valor. A gente é gigante, né? A gente é gigante, mas a gente emocionalmente é mais frágil. Deus nos fez assim. Deus fez o homem, o sacerdote do lar, como sendo a pessoa forte emocionalmente. É a razão, né? O homem, você dá um buquê de flor para ele, ele vai pensar, para que isso? Mas experimenta dar para uma mulher para ver que emoção, né? Não repete os homens. E por quê? Porque somos, né? Então, a esposa do missionário, ela também sofre emocionalmente mais que o próprio missionário. E o homem tem que, o missionário estando lá, ele tem que também suprir isso. E os filhos do missionário? Eles também têm vontade de ter as coisas, eles têm desejos, como todas as crianças aqui no nosso país, né? E lá em terra estrangeira é diferente. Então, cuidado, responsabilidade com isso. Eu quero, já de imediato, o tempo passa rápido, vamos para a parte, a parte 1, né? A igreja e o sistema de apoio missionário. Aqui eu quero deter mais um pouco, que eu trouxe algum subsídio aqui. A responsabilidade da igreja, eu quero destacar aqui que ela é uma responsabilidade básica e contínua. Ela é básica e contínua, quer dizer, sempre, né? Deve estar sempre presente. Destacando aqui também a parte que nos diz o sistema de apoio. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sob a sua responsabilidade. Atos, conforme Atos, ali as referências bíblicas. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja
e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja, conforme Atos 6. E em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo, conforme Atos 15, e todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo do seu tempo e energia no trabalho de missões. Irmãos, eu achei interessante nós lermos aqui, Atos, abra sua Bíblia comigo. Eu gosto de Bíblias. Ali no discipulado eu faço eles lerem muita Bíblia, porque é a Bíblia que vai ficar, que vai falar e vai ficar gravada, né? Atos capítulo 11, verso 19, uma rápida leitura. 11, 19 ao 26. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos credos se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os primeiros discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Agora vá comigo até Atos 13. Atos 13 e o verso 1 ao 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, irmãos, prestem bem atenção, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, o despediram. Irmãos, aqui me chama a atenção a igreja, o início desta obra, né? Ali houve aquele apedrejamento de Estevão e a perseguição ficou acirrada. E a igreja, como não queria ser de Jerusalém, estavam todos só Jerusalém, estava muito bom, né? Era festa, eram os irmãos todos em comunhão. É boa essa comunhão, é bom estarmos todos juntos, a gente gosta. E eles estavam muito tranquilos, né? Aí o que? Começa a perseguição. Aí os crentes, né, se dispersam e chegam até Antioquia. De repente, Jerusalém soube que lá em Antioquia havia uma graça, havia pessoas se convertendo, né? E vai Barnabé, a igreja manda Barnabé para lá. Barnabé, chegando lá, viu que havia uma graça, havia conversão de almas, né? Muito feliz. E ele era um homem cheio do Espírito Santo. Homem cheio do Espírito Santo. Esse cheio do Espírito Santo, irmãos, está muito pouco visto hoje. Há uma necessidade desse cheio do Espírito Santo. E lá chegando, né, esse homem cheio do Espírito Santo, começou aquela alegria a ficar cada vez maior. Tanto é que lá foram chamados pela primeira vez de cristãos, parecidos com Cristo. Aí de repente, né, foram lá buscar Saulo. Sabe o que me chama a atenção? Que Saulo se converteu já com um chamado missionário. O Senhor disse para ele: esse é o vaso escolhido. Saulo foi convertido já com a chamada missionária. Porém, Saulo não saiu atropelando nada. Saulo ficou quase 14 anos esperando o momento certo. Nós vemos aqui que lá na igreja havia homens sábios, havia mestres,
né? Nós vemos aqui em Atos 13 que havia mestres, profeta, homens que falavam em nome de Deus, mestres, professores, que ensinavam, havia pastores, havia quem cuidava da igreja. E quem foi que chamou para a obra missionária? Aqui começou o primeiro chamado missionário. O que foi? Foi chamado o Espírito Santo, que falou: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado, e foram enviados. Aqui nós temos um modelo para a missão, um modelo para o envio de missionário, porque a gente encontra por aí, eu me surpreendo, porque eu não sou da antiga, eu sou da igreja antiga, quer dizer, do início, dos primórdios da Assembleia de Deus. Tinha 8 anos quando me converti, hoje estou com 62, são muitas pedaladas no caminho da Assembleia, né? Desse ministério, desse movimento que começou com uma chamada missionária, começou com obra do Espírito Santo. Os nossos missionários vieram enviados pelo Espírito Santo ao Brasil. A igreja começou com poder, com oração, com jejum. Os cultos de oração e de jejum havia batismo com o Espírito Santo. Não precisava ter festa para as crentes receberem o batismo, para serem chamados para a obra missionária. E tem que continuar assim, irmãos. Tem que ser assim, tem que ser o Espírito Santo. Hoje a gente vê muitas pessoas que se intitulam missionário. Aí eu pergunto, mas qual é o pastor, qual é o ministério que te enviou? Não, irmão, eu tenho a chamada de Paulo. Como assim, chamada de Paulo? Uma igreja, uma visão. Eu sou martiologia, é o Espírito Santo. Como assim? Eu vou para a Bíblia, eu vejo aqui, não só martiologia, eu vejo aqui, biblicamente, a pessoa chamada, ela é confirmada, é o Espírito Santo que faz o chamado. É Ele que diz que separa quem. Aquilo nasce e a pessoa recebe o chamado. Aquilo queima no coração dele, aquele chamado. Mas aí ele tem um bom testemunho na igreja, a igreja vê que ele evangeliza no local, que ele está sempre nos cultos, que ele é obediente ao ministério, aquela pessoa tem um testemunho de vida de cristão, aquela pessoa é obediente, aquela pessoa, o pastor começa a ver, o ministério da igreja começa a ver aquele, ele tem um chamado, aquela pessoa tem um chamado. E de repente ninguém pode sufocar o que é do Espírito Santo. O Espírito Santo mesmo fala, manda, envia. É assim, irmãos. É assim o caminho para a missão. Nós vemos biblicamente. Fora disso, irmãos, é estranho. Para mim é estranho. Confesso para os irmãos que fora disso é estranho. Ser denominado missionário, assim, a título, sem que seja através, biblicamente. Não sei se os irmãos estão de acordo comigo, mas eu gostei hoje pela palavra de Deus, né? É assim então que começa o chamado, né, para a obra do Senhor. Não é só eclesiologia e pneumatologia. É pela igreja, é pelo ministério e é pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Quem sabe nesta manhã eu estou falando com os missionários aí, que está ali dentro queimando, né? E a nossa Jerusalém, e começa por Jerusalém, é por Jerusalém. A Jerusalém está te esperando, a Jerusalém está buscando missionários, e é nesta manhã que eu queria que o Senhor despertar o teu coração para esta obra. Então, segundo o tópico 2, né? Aliás, aqui no número 2, o sistema de apoio à obra do ministério. Todo missionário é uma obra de fé. Eu destaco aqui, irmãos. O missionário, ele vai para o campo, ele deve ter o seu sustento pela igreja local que o enviou, né? Ele não pode ir assim, o pastor diz, você tem um chamado, vamos lá, faz aquele culto de despedida. Eu tenho visto isso acontecer longe daqui, mas eu já vi acontecer. Faz aquele culto missionário, envolve aquela emoção, porque traz muita emoção a chamada missionária, envolve, né? Mas não pode ser emoção, tem que ser uma comoção, tem que ser algo que brota da alma. E há um pequeno número, só que missão não se faz por pequenos grupos, missão se faz pela igreja toda envolvida,
tem que ser o envolvimento de toda a igreja, não de pequenos grupos. Mas, infelizmente, em muitos lugares é um pequeno grupo só que faz missão, que tem essa ardência, essa chama. Aí, alguns pastores que convocam, alguns ministérios, levam um missionário bom. Missão é uma chamada de fé. Agora você está no campo, agora você vai viver daqui. Não é assim, irmãos. Tem que ser sustentado pela igreja. Porém, continua sendo um chamado de fé. Eu depois vou ler aqui, eu trouxe algum relato do nosso missionário, do Ronaldo, que está no campo, conversei com ele, conversei com o irmão Gessé também, que é da nossa secretaria aqui. Eu trouxe alguns dados para que a igreja nesta manhã fique ciente do nosso trabalho local e do nosso trabalho fora daqui, né? Missionário no Paraguai, missionário na África, para que a igreja fique ciente nesta manhã, né, sobre missão. Então, é um trabalho de fé, sim, o missionário que vai precisa ter uma fé além da fé natural. É uma fé que vem, é o dom da fé para fazer esse trabalho, porque lá no campo, onde ele está sozinho, onde não tem os seus irmãos para assessorar, vai chegar o momento que ele precisa depender desta fé. Esta fé poderosa que vai manter ele naquele chamado, né? Eu lembro que o irmão Ronaldo me falou, irmã, quando eu cheguei na África, que eu entrei lá e disse, Jesus, fiz uma oração, Jesus, eu acho que eu estava enganado, eu acho que não é para ficar, mas naquela hora o Espírito Santo veio forte nele e disse, eu te chamei, é aqui sim que você vai ficar, e hoje ele já está lá 10 anos, e glória a Deus que estamos com ele lá 10 anos no campo missionário. Então é preciso ter fé, sim, é um trabalho de fé, né? Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. É necessário os 3 componentes: oração, fé e o sustento da igreja local. É preciso também que ele tenha aquele sacrifício, né, de estar lá na obra missionária, o sacrifício da renúncia. A renúncia, irmãos, 2 coisas que Deus nos pede: tempo e renúncia. 2 coisas preciosas para nós. Você acha que precioso é o teu dinheiro? Não é. Precioso é o teu trabalho? Não é. Precioso é o teu tempo. Nosso tempo é o tesouro mais precioso que nós temos. E depois do tempo é a renúncia. Se nós não renunciarmos a nós mesmos, irmãos, não agradaremos ao Senhor. Há que haver uma renúncia completa, uma renúncia em prol daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós só seremos completos quando utilizarmos o nosso tempo e a renúncia para a obra de Deus. Aí sim seremos cheios. Essas 2 coisas é as principais que o Senhor pede para sermos cheios, completos do Espírito Santo em nós. E aqui destacando então o número 3, que é o objetivo de missões, que nos diz que é bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Irmãos, eu sei que no campo missionário, os nossos missionários, eles precisam trabalhar com estratégias, né? Porque chegar num lugar desconhecido, chega um missionário lá, a primeira coisa que será observado nele, um estrangeiro chegou num lugar, peraí, o que esse estrangeiro vem fazer aqui? Vem roubar o nosso dinheiro, vem aqui fazer turismo, vem trazer uma nova religião, uma nova crença. Ele é visto com maus olhos. Então, quando o missionário chega no campo, ele é um forasteiro, ele é um estrangeiro, ele precisa provar amor àquele país, que ele está lá não para lograr, não para manipular, mas por amor. Então ele tem que usar algumas estratégias. E eu sei que Deus deu para o nosso irmão Ronaldo a estratégia do feijão com arroz para as crianças. Ao invés de pegar, ele está dando. E assim muitos missionários que vão ao campo, eles precisam ter estratégias, trabalhar com obra social, né, que é a melhor maneira de levar o Evangelho é a obra social. Porém, nunca eles podem esquecer que a principal
o principal objetivo é que Cristo seja conhecido lá aonde Ele foi. Quer dizer, acima do trabalho social, é levar Cristo, é levar o Evangelho, é levar a mensagem de salvação ao campo missionário. Esta é a principal missão do missionário. E também em primeiro lugar, a presença de Jesus. Eles precisam saber, os povos que estão lá, que há uma presença diferente, que há Jesus presente ali na vida do missionário. Ele tem que manifestar a graça de Deus, tem que ser atraído para os cultos, para aquele missionário que ali está, para a pessoa do missionário. Tem que haver a atração do Espírito Santo. Tem que aquele missionário levar Jesus àqueles corações. Essa é uma principal obra que o missionário precisa ser conhecido dessa forma. Você está vendo, nós aqui, como braço de apoio, o quanto precisamos orar e interceder por aqueles que estão no campo. E eles precisam sentir este apoio. Nós somos os braços que apoiam aquele que está no campo. Nós somos a mão estendida para a contribuição. Nós somos o joelho que ora. Nós somos o ponto de apoio aos missionários. E nesta manhã, eu tenho plena convicção e certeza que o Espírito Santo está bradando nesse sentido. Irmãos, eu trabalhei muito tempo na Secretaria de Missão da minha cidade de Horizontina. Talvez lá alguém esteja ouvindo essa transmissão e irá ouvir. E os irmãos que me conhecem, eles sabem o quanto nós trabalhamos por um bom tempo, trazendo sustento aos missionários e levando Cristo aos corações. E todo mês nós tínhamos um trabalho que era o incentivo com o nosso culto missionário, levando o incentivo para que a igreja cooperasse. E numa igreja pequena, na época, uma igreja de poucos recursos, nós tínhamos missionário na África, missionário na Argentina, missionário no Paraguai, missionário no Uruguai. E nesse trabalho, muita coisa, muito milagre Deus fez. Em um culto missionário, o Senhor despertou 2 carros foram doados para que o nosso pastor pudesse ir ao campo missionário. Também, todo mês, nós tínhamos a contribuição para o missionário que estava no Uruguai, nosso irmão Sérgio, para o Paraguai, para o Chile também. Enviávamos containers de Bíblia para a África. Mal sabia eu que quando eu cheguei aqui em Torres, nós enviamos um missionário daqui para o Uruguai. Mal sabia eu que daqui sairia um missionário para a África. Irmãos, o trabalho missionário é algo muito tremendo, muito mistério e muito poder de Deus. Que nesta manhã nós que sejamos envolvidos nesta obra missionária. E quando aqui eu cheguei também, foi num culto missionário que o Senhor nos mandou para Torres. Quando eu trouxe o relato missionário, após o relato missionário, o pregador daquela noite levantou e disse: irmã, teu tempo aqui já terminou, vai, você é uma grande missionária, você não deve mais ficar aqui. Mas naquele momento o chão se abriu e eu queria sumir, porque eu entendi assim: vai embora, não é mais teu tempo aqui. O pastor levantou, fez uma oração para que a gente permanecesse lá, mas dentro de um mês e pouco eu estava em Torres. O que Deus fez precisa muito tempo para contar, porque o dinheiro para a nossa mudança veio de a mão de uma missionária lá dos Estados Unidos, a qual a gente sustentava ela um tempo atrás. Então eu conheço o que é missão. Eu sei o que Deus faz, como Deus trabalha no mundo missionário, na obra missionária. Por isso que eu tenho esse coração de falar nesta manhã sobre isso e te incentivar a contribuir, a orar e a ser um missionário. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Só dos corajosos, amém? Amém. Glória a Deus, corajosos aqui nesta manhã. E aqui também nós então no tópico 2 agora, né? O cuidado integral dos missionários. O cuidado integral.
Eu destaco aqui que cabe à igreja, né, fazer responsabilidade abrangente, né? Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física, social, ao acompanhamento pastoral, enquanto ele está no campo, com amor e respeito, para que ele possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério. Aqui, irmãos, em Atos, a gente tem o cuidado. E também, os nossos missionários, eles traziam, vemos que Paulo, e os irmãos vão ler aqui nas referências bíblicas. Antes disso, irmãos, eu quero perguntar, alguém leu a lição essa semana? Irmãos, sinceramente, alguém leu? Temos alguém que leu, glória a Deus. É interessante a gente ler, irmãos, porque daí vocês já chegam aqui sabendo da lição, e vocês podem participar, né? Vocês podem nos ajudar também na parte aqui, né, interagindo, porque é uma escola, né, irmãos? Nós vemos aqui nos textos bíblicos que Paulo, ele trazia relato, né, quando ele chegava, ele era bem recebido pela igreja, né, as irmãs tinham saudade dele, esperavam ele e ficavam em silêncio para ouvir ele contar o que Deus estava fazendo no campo missionário. É porque a igreja precisa ter conhecimento, afinal, a igreja está orando, a igreja está contribuindo, a igreja precisa saber o que está acontecendo lá fora, para que tenha mais incentivo, né? E também, irmãos, nós precisamos ter essa parte emocional, física. O missionário precisa ir ao dentista, ele precisa ir ao médico, ele precisa também, muitas vezes, até psicólogo, né? Irmãos, a área emocional e espiritual. Então eles já chegam num embate espiritual tremendo. Eles já chegam lá sentindo o poder das trevas. Eles precisam estarem assessorados pela igreja que viviam. Aqui é necessário que abram os joelhos dobrados, fazendo esse suporte para que na saúde física, na saúde emocional, na saúde espiritual, eles tenham coragem, condições, estejam fortes para realizar aquele trabalho, porque eles estão sozinhos lá. Eles não têm o seu rostinho conhecido lá. Eles não têm quem toca violão, aquele irmão aqui que toca também, nosso irmão tocando galho. A gente aqui sente falta quando os irmãos estão, né? Já falei para o irmão Luiz, cadê seu violão, irmão Luiz? A gente gosta tanto de ouvir a irmã Carmen, a irmã Rebeca, as demais irmãs aqui que louvam, né? Só que lá eles não têm ninguém que fazer isso, é eles. É eles que têm que cantar, é eles que tem que fazer tudo. Ficou alguém enfermo, não tem alguém que possa fazer o curativo, né? Então, irmãos, a necessidade desta manhã que o Espírito Santo toque profundo, muito profundo mesmo no teu coração esta manhã, para esta aula de missão, né? Aqui também nós quero destacar aqui o planejamento. Nós vemos aqui que ao longo do Novo Testamento, nós vemos a preocupação constante da igreja com os missionários que pregavam o evangelho em lugares distantes, com o planejamento também de visita aos missionários do campo. Eu lembro que nós fomos visitar o nosso irmão missionário no Uruguai, e nós saímos da nossa cidade. Horizontina, ela é super quente no verão, super fria no inverno. Então a gente estava acostumado já com o frio. Porém, quando chegamos no Uruguai, o frio era de doer na alma, irmãos. Era um frio que congelava, que doía a pele. E o missionário estava lá. Nós fomos fazer uma visita, a alegria dele em receber o pastor e receber os obreiros, e nós que fomos da Secretaria de Missão. Ele saiu com aquele frio, saiu convidar, fez um convite, né? A igreja se encheu, todo mundo queria conhecer o pastor dele, e fez um trabalho. E ele ficou tão incentivado, a gente viu aquele incentivo. Então, irmãos, visitaram as congregações aqui. Eu, nesta manhã, sou tocada, estava falando comigo primeiro, porque a palavra sempre pega na gente primeiro, né? Tenho ido tão pouco nas congregações, mas quando eu vou, eu vejo assim que é um incentivo para os irmãos que estão trabalhando, ir às congregações, ir no interior do campo, né? Visitar os missionários que estão no campo. Então, aqui, nós temos aqui no texto que havia
esse intercâmbio de visitas, de receber eles. É bíblico. E tudo que é bíblico devemos seguir. Também nós temos aqui no 2 uma agenda quanto à volta do missionário. O missionário, ele precisa ter também, nesse aspecto, a igreja local deve aguardar e organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para o gosto de férias, no que diz respeito a visitas, consultas, tratamento médico, odontológico, período de lazer e descanso, bem como atividade do cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral dos missionários. Então, o missionário, ele precisa também ter isso. Quando ele está no campo, ele deve ter o seu período de férias de voltar à sua igreja local. Nós vimos aqui, eu falo do irmão Ronaldo, porque é com quem eu tenho mais contato, que quando eu cheguei em Torres, o irmão Ronaldo era o nosso porteiro. Eu cheguei aqui no ano 2000, e o irmão Ronaldo, aqueles glória a Deus na porta, que me chamava a atenção. Dizia, mas quem é aquele irmão? Eu fui perguntar, quem é aquele porteiro ali que dá glória a Deus tão alto? Aí os irmãos disseram, é um recém-convertido, é um novo convertido, ele é muito alegre. Eu via ele lá na rodoviária distribuindo folheto. Eu via ele pelas ruas distribuindo folheto. E eu pensava, mas que me chamava a atenção a postura dele. E em seguida, eu trabalhava na loja da Irmã Lourdes, ele vinha ali pedir o telefone para ligar para o centro de recuperação para enviar as pessoas, os drogados para lá. Eu dizia, mas como que tu faz esse trabalho? Direto com vidas, E depois ele manifestou a chamada missionária para a África. Muito chorou. E eu dizia, calma, irmão Ronaldo. Tu está com as dores de parto, o bebê vai nascer, mas o tempo certo. Tem isso, irmãos, tu tem uma chamada missionária, daqui a pouquinho começa as dores de parto, vai chegar lá no envio. O bebê vai nascer no tempo certo. O tempo certo, E agora chega a hora dele voltar, dia 23, ele está embarcando lá e vem gozar as férias aqui no Brasil. E já tem uma agenda, ele não foi enviado pela igreja de Torres. A igreja de Torres assessora através do departamento de missão, manda valor para ele. Alguns irmãos também cooperam com o irmão Ronaldo, mas a igreja de Criciúma que mais dá o suporte, que foi a igreja de Criciúma também, que reconheceu o pastorado dele. E a igreja de Camboriú também, foi enviado pela igreja de Camboriú, que ele está lá. Então ele volta para cá no seu período de férias. Mas também temos que saber que todos os obreiros, que trabalham, nosso pastor precisa gozar do tempo de férias. Os obreiros que estão no trabalho precisam ter o seu período de férias. É bíblico também que eles tenham o seu período de descanso, Então aqui, no 3 agora, eu acho que eu estou me perdendo aqui nas nomenclaturas, Depois o Oséias me corrige, Que nos fala maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Nós vimos aqui, então, na parte 1 e 2, a igreja e o sistema de apoio. Depois nós vimos o cuidado integral. E agora, as maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Eu creio que nesta manhã, se você ainda não teve esse comprometimento, nesta manhã, oxalá que você tenha o coração aberto para que o Espírito Santo possa ministrar aí esse comprometimento. E se você já tem, que seja renovado, que nesta manhã receba um renovo para este comprometimento, esta responsabilidade para a obra de missão. Eu destaco aqui que é preciso que a igreja local se comprometa com comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Nós sabemos que no campo tem muitas necessidades. O missionário está lá e vai muita gente lá, O que ele vai fazer? Ele precisa ter estratégia, como eu já falei, A estratégia que Deus deu para o irmão Ronaldo, a primeira estratégia foi feijão com arroz.
foi levar comida às crianças. E hoje eles são mais de 1.000 crianças, todos os dias, que recebem feijão com arroz e pirulito. Veja ali nas fotos que tem pirulito também, toda criança gosta de pirulito, né? Que é uma estratégia. Só que o missionário, às vezes, precisa se envolver a necessidade de levar medicamentos, a necessidade de ajuda. O missionário precisa dividir o seu pão, muitas vezes. E se vocês forem ouvir relatos de missionários, vocês vão se emocionar vendo que muitas vezes o missionário, ele reparte sua própria comida. Como que ele vai comer se os seus membros estão com necessidade? Então, há que haver essa comunicação. O que é que você está precisando aí no campo? Qual é a necessidade que é aí na tua congregação? Qual é a necessidade que está tendo aí? Há que ter essa comunicação, irmãos. Porque a igreja, ela é um corpo. Nós somos um corpo, e é necessário que esse corpo, ele seja participante um membro do outro. Você já experimentou, já viu ficar sem um dedo? Nossa, que necessidade, aquele dedo. Então, nenhum dedo é inútil no nosso corpo. Então, todos nós, todos os membros, eles em si fazem parte do corpo. E todas as congregações, irmãos, a gente sente falta dos nossos irmãos. Agora vamos para a nossa igreja local. Quando falta irmão na escola dominical, você não sente falta? A gente sente falta, a gente sente saudade, e a gente precisa se comunicar, irmão, o que está acontecendo? Por que tu não veio? Isso é só do dirigente? Não, é de cada um de nós. Se cada um de nós fizer isso, nós vamos ter aqui a igreja cheia na escola dominical. Nós vamos ter os nossos cultos cheios, nós vamos ter as congregações cheias, nós vamos ter lá no campo missionário cheio. Comunicar as necessidades, saber qual é a necessidade, o que está precisando. Irmãos, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, e ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Eu ouvi esse provérbio e achei isso muito lindo, e é uma verdade. Nós vemos aqui na palavra que a igreja estava muito pobre, e os crentes da Macedônia eram pobres também, mas quando Paulo comunicou a necessidade que havia na igreja, ele disse: nós queremos ajudar também. Mas aí Paulo disse: mas irmãos, vocês não têm. Não, irmãos, nós queremos, nós vamos dar do nosso pouco, nós vamos cooperar para que a gente possa ajudar os nossos irmãos de lá. E daquele pouco que a igreja da Macedônia tinha, sendo pobre, eles enviaram para a igreja, se não me engano, de Antioquia. E lá, irmãos, houve uma grande alegria. Porque aqueles pobres que receberam dos pobres que enviaram, irmãos, que alegria receber de alguém que também tem necessidade, mas dividiu a sua necessidade com ele. Então, irmãos, que essa manhã haja, algo mais profundo do que simplesmente a lição, mas uma ação poderosa do Espírito Santo em nós. Eu não consigo ser simplesmente emoção, eu preciso comoção na alma. Eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida. Deixa eu falar que ele possa estar agindo dentro de cada um de nós. E aqui, outra parte no 2, doar para suprir necessidades, compartilhar essas necessidades, Corinto foi convocada a fazer. A igreja, então, tudo a gente... Vamos ler 1 Coríntios 8, do 1 é 2 Coríntios, aqui está errado, tá, irmãos? Alguém pode ler 2 Coríntios 8, do 1 ao 7? Eu gosto de Bíblia, irmãos, porque a palavra vai ficar gravada no coração de vocês. 2 Coríntios 8, do 1 ao 7. Quem achou pode ler em alto no som, irmãos? Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens, e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos,
E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente completasse essa expressão de graça da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Não vos digo isso como quem dá ordens para provar a vossa sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Obrigada. Era da versão King James. King James. Muito bem explicado, né, irmãos? Quando tem pouco, ai, meu irmão, eu não posso cooperar. É pouco meu dinheiro, ganho pouco. Tenho muitas necessidades, não chega aqui para pagar as minhas contas. Contribua. É um privilégio, você ouviu ali que é privilégio. É privilégio. Irmãos, a contribuição missionária não é o dízimo, não. O dízimo é o dízimo. É a primeira parte que você tira. A oferta missionária é uma semente além do dízimo. É um privilégio contribuir. Vocês viram que a igreja da Macedônia contribuiu com o pouco que tinha e fizeram com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Aqui, destacando, orar e jejuar. É uma necessidade de oração conjugada com jejum. Irmãos, dedique pelo menos uma vez ao mês para jejuar pela obra missionária. Fazer um jejum, este jejum, Pai, eu estou ofertando a Ti em favor dos missionários que estão no campo. Eu estou com eles lá, eu não posso ir, mas eu estou com eles lá através da minha oração, através do meu jejum e da minha contribuição. E aqui também, irmãos, eu destaco no final, nós podemos também, irmãos, fazer uma coisa muito linda. Nós temos a nosso dispor a internet. Nós aí podemos fazer um trabalho muito lindo, mandando mensagens para os nossos irmãos. De manhã, pela manhã, você faz a tua oração, você faz o teu devocional, manda um texto bíblico lá para o missionário. Quem sabe aquela mensagem é aquilo que ele precisava ouvir naquele dia. Eu ouvi o Moisés falar aqui, numa manhã, que estava ele num momento difícil, no encargo lá de Palmeira das Missões, mandou uma mensagem para ele, que foi o que levantou ele naquela manhã. Eu mesma recebi textos à hora de necessidade. Então faça isso, irmãos. Usa o que tu tem em tuas mãos, usa essa ferramenta, atravessa o oceano, vai aos países. Ali nós tem na agência, muitas agências missionárias, você tem contato de missionários, envie mensagem, envie textos bíblicos, envie uma palavra de ânimo, faça uma chamada de vídeo, olha, irmãos, estou aqui, mas estou orando por ti, tenho saudades de ti, tenha ânimo aí no campo, tenha coragem, o Senhor é contigo. Faça essa obra, irmãos. Nós temos muito ao nosso dispor. Amém? Na conclusão, se o nosso coração estiver em missão, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas em nossas finanças, investirão no que é certo. Irmãos, tu quer investir? Irmã Ivone, eu quero investir na Bolsa de Valores. Nada disso. Invista na Bolsa de Valores do céu. Invista na obra missionária. Invista na obra, irmãos. Você vai ter retorno certo. Você nunca vai perder. Não tem altos e baixos, só tem acréscimo na tua vida espiritual e lá, tesouro que nós mandamos para o céu. Irmãos, eu quero aqui destacar, já concluindo, agora eu vejo o tempo que o nosso irmão corre, né? A gente fala muito, corre muito, né? E não fala do que quer, né? Mas eu queria o que foi falado, né? Do muito falar, né? É o Espírito Santo agindo. Irmãos, o texto que nos fala de pregar, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judéia até os confins da terra, quer dizer, os 4 lugares ao mesmo tempo. Como assim, meu irmão? Não posso estar em 4 lugares. Eu estou aqui. Alguém está no Uruguai, alguém está na África, alguém está na Coreia, alguém está na Turquia, alguém está... Qual foi o país, irmã, que você falou domingo passado? Silvia? Alguém está na Índia, ao mesmo tempo. 4 lugares ao mesmo tempo. E como pode ser isso? Através da nossa oração, do nosso jejum, da nossa contribuição. Irmãos, eu só quero encerrar aqui trazendo... Eu achei interessante trazer isso nesse assunto sobre o nosso departamento de missão local. Falei com o irmão José
e ele me passou o seguinte: nossa igreja local tem uma diretoria uma secretaria de missão com diretoria, né? Nosso pastor é o coordenador, é o nosso pastor local, né? Aí temos o irmão José, que é o coordenador de missão, e a diretoria. Nós temos um projeto aqui, África, que é enviado um valor. Você que contribui com o seu carnezinho, o seu Pix para a igreja local, né? Nós temos então o projeto África, lá para o irmão Ronaldo, é enviado um valor mensal. Temos o projeto Paraguai, o irmão Daniel recebe também uma contribuição. A capelania prisional do irmão José faz o trabalho ali, né, com alguns irmãos. Tem o AMIPOL, que é uma associação missionária, que é para alcançar os esquecidos, aqueles que são esquecidos, e também o projeto Amigos de Jesus. Então a Jerusalém está trabalhando, amém? Há um trabalho missionário aqui na cidade de Torres. Se você ainda não sabia, pode participar nisso. Fale com o irmão José se você quiser participar. Como você pode ajudar mais, contribuir mais com este projeto de missão. E também na África, irmãos. O irmão Ronaldo tem o projeto Arroz com Feijão, mais de 1.000 crianças alcançadas. A escola bíblica que ele construiu ali em Moçambique, né? Onde ele, 3 vezes, os obreiros ficam ali aprendendo a palavra, são sustentados, e depois eles vão para as suas aldeias. Tem na Tanzânia também o projeto Arroz com Feijão. Tem também na ilha de Zanzibar, que é onde o nosso missionário David Livingstone, se vocês já leram sobre ele, né? É o lugar onde ele trabalhou ali, libertou os escravos. Ali também é um trabalho muito difícil. Ele ganhou terreno, mas ainda não pôde construir, porque os muçulmanos ali é uma perseguição ferrenha. Ele pede que a gente ore e jejue por esse local. Então, irmãos, eu encerro nesta manhã. Eu sei que eu corri, eu sei que eu falei rápido, eu sei que muita coisa eu poderia ter falado que não falei, mas eu sei que o Espírito Santo ministrou na mente e no coração de vocês, além daquilo que palavras pudessem ser ditas, que a lição aqui pudesse ser dita, mas eu creio nessa ação poderosa nesta manhã do Espírito Santo de Deus. Já oramos pelo missionário e eu vos convido para que continuamos nesse trimestre, nesse projeto de missão. Porque quando você contribui com a missão, a igreja que faz missão é uma igreja que cresce, é uma igreja que alarga as fronteiras e que vai além, né, das 4 paredes, que vai além do seu limite de município, mas há do outro lado pessoas que precisam ser alcançadas, em nome de Jesus. Nós concluído nessa manhã. Obrigada, irmãos. Amém, queridos. Como foi falado, temos algo que vai, só anda para frente e não volta. E desta manhã foi também. Então, ficou aqui a lição, responsabilidade como missionário é a igreja local, é a igreja que envia. A responsabilidade do missionário é dar retorno à igreja, como está sendo investido, coisas que acontecem, podemos testemunhar que aqui em Torres acontece isso. O missionário vem, tira seu tempo de descanso, e algo que eu achei importante: o missionário ele não vai para fundar a igreja, ele não vai para criar uma igreja dele, ele vai para apresentar Cristo. Então, quando nós estamos sustentando, nós estamos financiando isso. E é importante. Se tem uma coisa que me chama a atenção é vidas. Não adianta você dizer que tem chamada missionária se tu não gosta de pessoas. Não adianta tu dizer Deus me enviou pregar, tem uma chamada para pregar se tu não gosta de se envolver com o problema dos outros. Não adianta dizer Deus tem um chamado missionário se tu não consegue sentir a dor do outro, porque trabalho missionário é isso. Tu vai ter que se envolver com a dor do outro. É por isso que tu está sentindo as dores que tu sente. Coloque-se de pé nesta manhã.
Antes de você dizer que Deus cura qualquer coisa, antes de dizer que Deus supre qualquer necessidade, você vai sentir elas. Antes de uma mãe ter um filho, antes da alegria do filho nascer, ela sente as dores do parto. Mas depois que o filho nasce, diz a palavra de Deus, e aquelas que aqui são mamães sabem, depois que o filho nasce, ela não lembra, nem lembra as dores do parto pela alegria da criança que nasceu. A alegria sempre é maior do que as dores que antecedem ela. Aleluia. Vamos orar. Depois da oração nós encerramos também a nossa transmissão, agradecendo você que até aqui acompanhou, você que vai chegar nas transmissões. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. E não esqueça disso, as dores que tu sente é antecipando o que está vindo. Quando chegar a promessa de Deus, você não lembrará mais das dores, e você verá que elas foram parte do processo. Pai, diante da tua presença nós estamos nesta manhã, e o teu Espírito, Senhor, nesta manhã coloca alguns de pé. Desde o início, Senhor, desta manhã, o Senhor chegou nos dizendo que o Senhor é quem cura, que devemos olhar para o Cordeiro de Deus. Fez-nos promessa, Senhor, de que lá não haverá mais luta e dor. Mas, Senhor, enquanto estamos aqui, precisamos, Paizinho querido, do teu sustento, do teu consolo, do teu auxílio. Também, Senhor, nós somos o sustento para alguém. Nós somos, Senhor, o sustento para alguém. E nesta manhã tu levanta pessoas que serão sustento para outros. Pessoas que estão se sentindo pequenas, pessoas que estão se sentindo incapazes, pessoas que estão achando que o que fazem é tão pequeno que não tem importância. Nesta manhã o Senhor levanta muitos, os pequenos da terra, para sustentar os grandes. Nesta manhã tu inverte algumas coisas, tu levanta, Senhor, aqueles que estão com dores para sustentar os alegres. Nesta manhã tu levanta os que choram para consolar a outros. Nesta manhã, Senhor, tu levanta muitos que achavam, Senhor, que já não havia mais chamado, que já não havia mais promessa. Mas uma vez mais o teu Espírito renova a chamada, uma vez mais o teu Espírito faz entender que, muito embora o processo às vezes possa ser doloroso, a alegria do que virá superará tudo para a glória do seu nome. Olha, Paizinho, para aqueles que chegaram nessa transmissão e que irão chegar, aonde quer que estejam, Senhor, seja no seu lar, seja num leito de dor, seja onde for, que o teu Espírito possa chegar, Senhor, e levantar, que o teu Espírito possa colocar de pé, e que a glória seja tua, o louvor seja para ti, que a graça seja tua, sim. Paizinho querido, nós te agradecemos por todas as coisas, nós te louvamos por tudo, no santo e bendito nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Nós vamos estar encerrando a transmissão então. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, e as crianças vão